Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje André Ventura teve uma guerra, digamos assim, do ponto de vista da retórica, de palavras com Mariana Mortágua, e houve aqui um expor da realidade do Bloco de Esquerda, nomeadamente do seu próprio financiamento e também de financiamento dos amigos próximos do Bloco de Esquerda, leia-se, por exemplo, os companheiros do Parlamento Europeu. André Ventura fez aqui uma boa exposição daquilo que é o próprio Bloco de Esquerda e eu acho que é relevante vermos esta intervenção. Isto vai deixar o vídeo um bocadinho mais longo, acho que é relevante vermos a intervenção na íntegra, ou digamos, as várias intervenções neste vídeo de 5 minutos. E, portanto, vamos ouvir André Ventura a falar sobre o Bloco de Esquerda e a dirigir-se mais especificamente a Mariana Mortágua numa troca de impressões particularmente intensa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este não é um debate sobre Donald Trump nem sobre a administração americana. Este é um debate sobre o mundo que o Bloco de Esquerda já deixou de acreditar e o mundo em que o Bloco de Esquerda não gosta de viver. Porque o Bloco de Esquerda veio-lhe dizer que agora a administração americana estava a financiar grupos de direita pelo mundo inteiro. Nunca se preocuparam quando o Irão andava a financiar os seus amigos europeus e a eles próprios durante décadas. Durante décadas o Irão, o Hamas e outros financiaram os parceiros do Bloco e do Podemos e eles batiam palmas a dizer venha ao dinheirinho desses extremistas. Agora dizem Elon Musk, os magnatas. Mas durante anos Bill Gates e George Soros andaram a dar dinheiro à esquerda, a distribuir dinheiro por partidos amigos do LIVRE, do PCP e do Bloco, sem ninguém dizer uma palavra. Senhoras e senhores deputados, isto não é sobre Donald Trump, é sobre o fim da carteira do Bloco de Esquerda aqui na Europa. É sobre o fim da massa. É sobre o fim da massa do Bloco de Esquerda na Europa. Viram a cara dos deputados do LIVRE? Talvez não saibam os deputados do LIVRE que o líder do próprio LIVRE andava de mãos dadas com um antigo dirigente de uma polícia política alemã no Parlamento Europeu. É verdade. Portanto, o LIVRE, que alegadamente até são algo defensores da liberdade de expressão, pelo menos dizem eles, e pelo menos da liberdade de expressão, que vai de acordo com as suas próprias agendas, não deixa de ser curioso que andem de mãos dadas ou tenham na liderança alguém que andou de mãos dadas com dirigentes da polícia política, um senhor chamado Lothar Bisky, por acaso de não estarem a par do que eu estou a falar. Vamos ouvir o resto da intervenção. É sobre o fim dos festivais de cinema que promoviam ideologia woke e agenda de género. É sobre o fim da torneira que alimentava as sedes do Bloco de Esquerda e do PCP e do LIVRE pelo país inteiro e que andaram a distribuir durante anos. É sobre aqueles partidos que no meio de um ataque terrorista ficam do lado do Hamas em vez de ficar do lado daqueles que foram atacados de Israel. Sim, senhores deputados, é isso que aqui acontece. Esta é a senhora deputada que, proclamando uma neutralidade ativa, mais não fazem do que ao lado do PCP dar a mão ao Vladimir Putin. Mas é mais do que isso. É que as grandes defensoras das mulheres portuguesas e das mulheres europeias andam de mãos dadas, se não de carteiras pegadas, com os regimes que obrigam as mulheres a andar de burca de manhã à noite e estão ali daquele lado. É a hipocrisia em estado puro. É a hipocrisia em estado puro. Bom, meus caros, e André Ventura no dia de hoje veio particularmente animado, e ainda bem que assim o é. Eu acho interessante falar deste tema, até porque o Bloco de Esquerda geralmente estão sempre a rasgar as vestes sobre aquilo que são as intervenções na defesa das mulheres, a defesa das mulheres, a defesa das mulheres. Eu acho que é interessante e é importante, obviamente, a defesa das mulheres para mim também é relevante. Mas eu, ao mesmo tempo que concordo que essa defesa das mulheres é relevante, não concordo que as mulheres andem de burca. E se quiserem andar de burca, é só voltarem para o próprio país, porque na Europa não se deve andar de burca. E no meu entender, qualquer tipo de condicionamento da liberdade de uma pessoa deve verdadeiramente da liberdade no sentido diferente da dos liberais, não é uma liberdade no sentido de falta de amarras, como eles lhe chamam, ou no sentido de falta de ligação a determinadas instituições sociais, é mais no sentido de liberdade para a realização da própria natureza, num sentido mais aristotélico, diria. Mas eu diria que há claros condicionamentos da liberdade de mulheres que andam de burca, e apesar de haver muitas pessoas que dizem não, elas na Europa andam livremente e escolhem andar de burca porque é uma escolha pessoal delas e não porque têm que andar, como se a burca não fosse claramente um símbolo de opressão da mulher, que aliás é defendido por regimes que o Bloco de Esquerda apoia e de onde recebe dinheiro. Portanto, não deixa de ser curioso esta hipocrisia por parte do Bloco de Esquerda. Mas também soubemos nos Estados Unidos, e soubemos que inclusive para Portugal era um dos visados desse mesmo dinheiro, do USAID, daquela questão de
de haver dinheiros públicos dos Estados Unidos da América a serem utilizados para financiar determinadas questões mais ideológicas, nomeadamente da ideologia de género. Passámos a saber disso recentemente e, no entanto, nada disso preocupa a esquerda. O que preocupa a esquerda é o que o Elon Musk anda a fazer, nomeadamente dando canal à líder da AfD, que nada tem a ver com financiamento, nada tem a ver com intervenção política nem intervenção monetária, tem a ver com o Elon Musk dar canal àquilo que é a líder da AfD, por exemplo. Isso já os preocupa. Isso já é uma forma de intervenção política. Mas é o que dizia o J.D. Vance em Munique: se as palavras significam o fim da vossa democracia, talvez a vossa democracia não tenha alicerces assim tão fortes. Vamos ver, meus caros, o resto da intervenção. Ali daquele lado. Não, senhora deputada Mariana Mortágua, isto não é sobre os magnatas. Os seus deputados não gostam do X, não gostam do TikTok, não gostam do Instagram. Eu compreendo, sabem porquê? Porque durante anos habituaram-se a mandar nas redações que ali estão e agora já não mandam. E agora já não mandam. E agora acabou. Fechou a torneira e morreu. E o mundo em que vivem é outro. Há só uma palavra: habituem-se. O discurso inicial da deputada Mariana Mortágua disse que o Chega era financiado pelo Donald Trump e pela administração norte-americana, pelo que vamos pedir os mesmos documentos à senhora deputada. Mas, senhor Presidente, como eu sou muito diferente da deputada Mariana Mortágua, eu trouxe mesmo aqui os documentos e por isso até vou ler que o partido chega a mesa para mandar. Deixa-me só dizer isto. Sim. Que o Partido Europeu a que o Bloco de Esquerda pertence está a ser investigado em Espanha pelo dinheiro que chegou às contas dos dirigentes do partido através de uma produtora iraniana. Pablo Iglesias e o Partido Podemos, parceiros do Bloco de Esquerda, terão recebido dinheiro do Irão, informa o IEL Confidencial. Meus senhores, se quiserem eu mando-vos também, vocês juntam, metem no bolso. Este é que é o problema, é que durante anos ninguém quis saber do financiamento que George Soros dava. Durante anos ninguém quis saber das relações que o George Soros abria, inclusive no Brasil, a Folha de São Paulo tem financiamento do George Soros. Já não me lembro da última vez que George Soros financiou a Folha de São Paulo, mas a Folha de São Paulo chegou a ter financiamento de George Soros. E portanto, no Brasil, em Portugal, e acontecia em vários sítios, o George Soros toda a vida andou a financiar partidos para que partidos que representassem as suas agendas ideológicas tivessem sucesso a nível internacional. Mas aí ninguém estava preocupado. Agora, o Elon Musk dar uma opinião ou então dar canal à líder da AfD, isso sim já é uma intervenção democrática. Lá está, são os ditos democratas que têm menos medo de intervenção monetária do que de palavras. As palavras, pelos vistos, metem medo aos democratas do dia de hoje. Os democratas que dizem defender a liberdade de expressão são aqueles que têm muito medo de palavras. Não deixa de ser curioso. Vamos ouvir este minuto final. Sobre o livro. Eu mando. Está aqui. Sobre o livro. Já foi mais do que público que o Jorge Soros financiou, todos sabemos quem e todos sabemos como. Muito obrigado, Sr. Presidente. No encerramento deste debate, como o Bloco de Esquerda ainda tem 6 segundos, nós gostávamos de questionar verdadeiramente o Bloco de Esquerda sobre isto. Disse que devíamos deixar de ver os Estados Unidos como aliados. Muito bem. Quem seriam então, Srs. Deputados, os nossos aliados? Quem, em caso de uma agressão, como aconteceu agora na Ucrânia, quem para o Bloco nos ajudaria? Quem seriam os nossos aliados? A Venezuela? Quem seriam os nossos aliados? O Irão? Quem seriam os nossos aliados? A China? A pergunta é muito simples. Seria Cuba que viria a ajudar Portugal num caso de ataque militar? Portanto, os senhores não querem a Aliança Atlântica como aliança. Tudo certo. A pergunta é simples. Qual é a vossa solução? Quem querem para aliados? São aqueles que durante anos andaram a atacar os países de leste ao lado da União Soviética? Ou são aqueles que são tão maus, que nem nos seus países têm liberdade? Bom, meus caros, e estas foram as intervenções de André Ventura ao longo do dia de hoje sobre esta questão do Bloco de Esquerda e sobre esta troca de impressões com o Bloco de Esquerda. Eu gostava de deixar aqui umas notas finais sobre o que inclusive a Joana Mortágua disse dada altura. Dizia ela, é o J.D. Vance que não quer a aliança, esta aliança ocidental, digamos assim. Não é o J.D. Vance. O J.D. Vance fez uma crítica a esta Europa, a esta União Europeia. O J.D. Vance já tem dado sinais, inclusive, a vir o próprio a Munique nesta questão. Eu acho que é significativo e, portanto,
Eu não creio que os Estados Unidos vejam a Europa como um inimigo. Agora, eu acredito sem dúvida nenhuma que os Estados Unidos não querem conversas com esta União Europeia progressista, com esta Europa progressista. Mas reparem numa coisa, a Europa está a mudar. E muitas pessoas podem não se ter apercebido do que se tem passado politicamente ao longo dos últimos anos, dos anos mais recentes. Será que ainda ninguém percebeu que Itália já é comandada pela direita? Será que ainda não perceberam que estamos a uns dias das eleições na Alemanha e que se avizinha uma grande viragem à direita? Será que não se perceberam que se calhar chegamos a junho ou a julho, França já pode marcar eleições e eventualmente o Rassemblement Nacional pode ganhar eleições? Será que ainda não perceberam que os principais países da União Europeia já são neste momento comandados pela direita? Eu estou a falar apenas dos players principais da União Europeia. Fora outros países que não ocupam a relevância da Itália, da França, da Alemanha, mas há outros países que já viraram à direita, já fizeram viragens significativas. Será que estas pessoas ainda não perceberam que a Europa está a mudar? E eu acho que pode mudar e tornar novamente uma aliança com os Estados Unidos da América possível. Agora, eu acho que não é possível continentes, digamos assim, ou países com agendas tão diferentes, conseguirem ter algum tipo de ação conjunta e algum tipo de aliança conjunta. Eu acho que isso não é possível. Agora, eu acho que a Europa, que se pode vir a avizinhar nos próximos 4 a 5 anos, pode, sem dúvida nenhuma, alterar a forma como os Estados Unidos olham para nós. E eu acho que isso é possível. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Vocês viram, por exemplo, os convidados de Donald Trump para a sua tomada de posse. E vocês viram quem é que foram os convidados de Donald Trump? Figuras relevantes da direita, não só a nível europeu, mas a nível internacional, com quem Donald Trump quer manter proximidade. Vocês não se aperceberam da quebra de tradição que houve na tomada de posse de Donald Trump? O que havia de tradição nas tomadas de posse do presidente dos Estados Unidos da América? Primeiro, de um modo geral, não se convidavam estrangeiros. Era uma coisa mais nacional. Diga-se de passagem, isso também é relevante de dizer. Mas, por outro lado, Donald Trump não só abriu espaço a estrangeiros à tomada de posse, como abriu espaço de estrangeiros específicos que Donald Trump queria na sua tomada de posse. Isso não é uma coisa feita ao acaso, isso é significativo. E muitos dos convidados para essa tomada de posse já são líderes a nível europeu e continuarão a ser e provavelmente podem vir a ser também. André Ventura, por exemplo, foi convidado. Vimos que Eric Zemmour, por exemplo, foi convidado. Santiago Abascal esteve presente. Javier Milei esteve presente. Giorgia Meloni esteve presente. Acho que Viktor Orbán também. Sinceramente não me recordo, mas Viktor Orbán sempre teve uma boa relação com Donald Trump. Será que a União Europeia e estes bloquistas, e os bloquistas não são centristas, mas os bloquistas e os centristas ainda não se aperceberam com quem é que Donald Trump quer ter uma aliança? Com que Europa é que Donald Trump quer ter uma aliança? É que uma Europa progressista, gerida pelo centro e pela esquerda e extrema-esquerda, é uma Europa completamente diferente de uma Europa gerida por esta nova direita, que não será perfeita, nunca será perfeita, diga-se de passagem. Teremos sempre problemas, vão haver líderes que vão ser farsas destes movimentos à direita, sem dúvida nenhuma. Vamos ficar desiludidos com muitos líderes à direita nos próximos anos, porque vão ter oportunidades governativas e alguns deles não vão satisfazer as nossas expectativas. Mas eu acredito que muitos deles vão fazê-lo. E depois? Dizia a Joana Mortágua, mas o J.D. Vance não quer uma aliança. O J.D. Vance veio a uma conferência em Munique. O J.D. Vance esteve na tomada de posse onde foram convidados líderes estrangeiros, quebrando a tradição nos Estados Unidos da América. Será que estas pessoas não se aperceberam dos sinais que foram dados? Eu acho que isto é significativo. Mas enfim, falando também sobre aqui outra questão, eu acho que estamos perante o fim do Bloco, sinceramente. Eu acho que o Bloco de Esquerda vai continuar a ter saídas massivas, à semelhança do que aconteceu. Tiveram a saída de mais de 30%, 40%, sinceramente já não me recordo da percentagem, mas acho que eram 70 dirigentes de uma distrital de 200 pessoas, era uma coisa deste género, portanto quase 50%, não é bem 50%, é um bocadinho menos, mas alguma coisa deste género. Será que ninguém se apercebeu no próprio Bloco de Esquerda de que eles estão em vias de extinção? Será que ninguém se apercebeu que Mariana Mortágua não tem a capacidade de liderança, por exemplo, que Catarina Martins tinha, apesar de que Mariana Mortágua é claramente superior intelectualmente, mas Catarina Martins tinha uma qualidade de liderança que a Mariana Mortágua não tem e conseguia manter as rédeas do Bloco. Agora não consegue. O LIVRE vai engolir o Bloco de Esquerda, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E o Bloco de Esquerda vai deixar de ser um player na política nacional. Eu também não tenho dúvidas nenhumas disso. Talvez a Mariana Mortágua ainda não se tenha apercebido. Eu acho que já se aperceberam, claramente, também não são burros. Mas, sinceramente, eu acho que é o fim do Bloco. Estamos perante o fim do Bloco. E este tipo de denúncias do André Ventura também fazem sentido nesta situação. Eu acho que nos próximos anos vamos assistir a duas coisas à esquerda. No meu entender, duas, três coisas à esquerda. Número 1,
a que já está a começar, que é a aproximação do Partido Socialista ao centro, ou a reaproximação do Partido Socialista ao centro. Número 2, o fim do Bloco de Esquerda engolido pelo LIVRE e o consequente crescimento do LIVRE, no meu entender. E eu acho que nos próximos anos podemos assistir, à semelhança do que já se passa na Alemanha, ao crescimento de uma esquerda securitária. Uma esquerda securitária, leia-se, que de certa forma também defende uma imigração semelhante por exemplo, às agendas da AfD. Nós vemos alguma convergência entre essa esquerda e a AfD nesse aspecto, no combate à questão globalista, e vamos assistir a um crescimento de uma esquerda securitária, digamos assim. Acho que é a melhor categorização que eu posso dizer. Eu acho que estas 3 coisas vão acontecer à esquerda portuguesa. Não consigo dar um prazo, sinceramente, mas eu acho que será o que vai acontecer a nível português, porque já se vê acontecer a nível europeu. Mas o Bloco de Esquerda está no fim. Mariana Mortágua está no fim, enquanto liderança. A liderança de Mariana Mortágua já se esgotou, e eu acho que o Bloco de Esquerda está no fim, e eu acho sinceramente que a esquerda, de um modo geral, que for mais progressista e que defender determinadas agendas mais globalistas, vai continuar a diminuir na Assembleia da República Portuguesa, no Parlamento Europeu e noutros países membros da União Europeia, e eu estou muito satisfeito com isso, sinceramente, porque eu acho que é o percurso que eles estão a fazer. E da minha parte, era basicamente isto que eu tinha para partilhar. A Mariana Mortágua levou-me em sabadela de André Ventura. André Ventura ainda falou também, e eu também vou publicar ainda no dia de hoje, sobre a questão do Partido Socialista querer que se crie a possibilidade de expulsar deputados do debate consoante determinados insultos, mas eu acho que o problema principal destas medidas é precisamente a arbitrariedade das mesmas. Mas enfim, isso vou deixar para o segundo vídeo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Eu não postei os vídeos à 1, 2 da tarde, como é costume, porque eu estou como amigo da Lita e neste momento estou medicado, e portanto devem-se estar a perceber que eu estou a falar um bocadinho mais baixo para não me esforçar tanto, e como estou medicado tive aqui esta possibilidade de gravar vídeos. Daqui a um bocadinho, se calhar a volta está mal, não se sabe, mas pronto, era esta a possibilidade que eu tinha e portanto decidi gravar. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais do MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.